noite a todos. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos ilumine a partir desse momento. Primeiramente, gostaria de convidar a todos a fechar os olhos. E vamos nos conectando com o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, que está conosco desde o dia de nosso nascimento. Vamos agradecer toda ajuda, todo amparo que Ele tem dado ao longo da nossa existência. Vamos agora também nos conectando com a nossa mãezinha, Maria de Nazaré, Mãe da humanidade, Mãe do nosso Mestre Jesus, que nos acolhe com seu manto de luz, nos ampara, nos ajuda a lidar com as nossas aflições, dizendo que tudo passa. Maria nos conduz até a presença do seu Filho, nosso querido e amado Mestre Jesus, nosso governador planetário, irmão maior, que também nos recebe de braços abertos. Um largo sorriso no rosto, muito feliz de estarmos aqui hoje reunidos para falar no nome dele. E junto a ele, reforçamos o nosso compromisso de reforma íntima. E Jesus nos conduz até a presença do Pai. Pai amado, misericordioso, Criador de tudo e de todos, a quem dirigimos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe entregue às tentações, mas livra-nos sempre de todo perigo e todo mal. Agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Como sempre, uma alegria imensa estar aqui, falando de algumas palavras do nosso Mestre Jesus, tão importantes para o nosso dia a dia. E hoje eu queria trazer para vocês um tema que ele está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores de última hora. E eu vou ler então esse trecho para vocês, para a gente poder discutir depois. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, ou uma moeda, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós, outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, na 11ª hora. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só chegaram na 11ª hora, receberam 1 denário, ou no caso uma moeda, cada um. Vindo o seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, achavam que iam receber mais, porém receberam apenas uma moeda cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causa dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 moeda pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te.
Eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Será que não? Tem mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Está em Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. É que ele fala também para ver a parábola do festim das bodas, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Mas o que isso traz para a gente, né, de raciocínio aqui? Esse senhor, né, esse pai de família, ele combinou com as pessoas que ele ia pagar um valor razoável, mais notadamente esses últimos, né? Os primeiros ele disse que daria uma moeda, mas esses últimos ele falou, vai, eu vou te pagar um valor razoável. Não falou quanto. E as pessoas simplesmente foram. E aí ele pergunta para outros, né? Por que não estão fazendo nada? Vocês ficam aí sem fazer nada o dia inteiro. Aí responderam para ele, é porque não nos dão trabalho, né? Responderam. E aí isso nos traz uma reflexão de quantas pessoas em busca de oportunidade, ou quantas oportunidades que a gente perdeu ao longo das nossas existências, quantos chamados que nós recebemos e nós ignoramos, ou às vezes não percebemos. Porque às vezes, meus queridos, a gente quer mudar o mundo, nós queremos fazer tarefas grandiosas, nós queremos ser outros Chico Xavier, outras Madre Teresa, quando na realidade cada tarefa, cada trabalho, ele tem a sua importância, e não necessariamente espíritos grandiosos como esse, claro, foram muito importantes, mas não necessariamente nós vamos conseguir ser iguais a eles. Mas de toda forma, nós temos a nossa missão e nós temos que seguir isso. E não adianta às vezes às vezes a gente se prepara a vida inteira para um trabalho gigantesco, para algo que vai mudar o mundo. Eu vou descobrir a cura do câncer, da AIDS, eu vou promover a paz mundial, eu vou fazer. A gente se imagina fazendo feitos gloriosos, também porque nós somos orgulhosos. E na verdade, a gente não percebe pequenas tarefas, o quanto elas são importantes. Eu já fiz essa mesma preleção presencialmente, né? E é um exemplo que eu uso, né? Eu usei. Qual que é o trabalho mais importante hoje dentro da casa espírita, dentro do centro espírita? É a limpeza. É aquele serviço invisível que todo mundo chega lá, tá tudo limpinho, cheirosinho, arrumadinho, mas que na verdade se alguém deixar de fazer, aí sim nós vamos perceber, entende? Então assim, a beleza do trabalho ela está justamente nesse aspecto do quanto às vezes a gente ele não é visto porque está tão perfeito, está tão em sincronia que ele não é sequer visto, só vai ser percebido o dia que for deixado de fazer, entende? E aqui, continuando então no nosso raciocínio, ele pagou primeiro aos últimos e depois os primeiros se sentiram injustiçados, né, porque receberam a mesma quantia. Mas veja que ele não deixou em nenhum momento de cumprir o que ele combinou com aqueles primeiros. Ele falou, olha, eu vou te dar uma moeda. E ele deu essa moeda. Porém, o que incomodou do fato dos outros irmãos terem recebido a mesma coisa? Será que a gente faz isso no dia a dia? Será que às vezes a gente fica comparando o que os nossos irmãos têm e que nós não temos? A gente fica comparando as bênçãos, né? Olha, mas fulano recebeu isso, aquilo, e eu que sou, né, um ser tão perfeito e maravilhoso, não consegui receber as mesmas coisas, não é? Às vezes a gente fica olhando ali a vida do parente, do vizinho, né? Chega o vizinho com aquele carro novo, maravilhoso, né? E a gente fala, nossa, mas o cara atrai a mulher, e eu aqui que levo uma vida certinha, eu não consigo. Será que a gente faz isso? Será? Quem não faz? Ou quem nunca, pelo menos em algum momento, fez? Então é isso, às vezes a gente se preocupa muito com as bênçãos do outro e não percebe que Deus, Ele dá oportunidade para todos, proporcionais
ao preparo. A recompensa verdadeira é o reino dos céus. Toda religião fala que o reino dos céus é bom. Isso não há dúvida em nenhuma delas. E todas elas, todas as religiões, elas pregam algo melhor depois da terra. Mas se de fato todos têm essa consciência de que o reino dos céus é a verdadeira recompensa, por que é que tanto a gente se preocupa com o material? Será que de fato a gente confia? Será que de fato a gente acredita de verdade no que a gente fala? Pensar também. E aí ele continua mais adiante, falando que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa palavra escolhidos, eu acredito que ela é muito, às vezes até pesada, porque ela dá uma conotação de um Deus seletivo. E na verdade, será que Deus é tão seletivo assim? Ou é a gente que está escolhendo serviço? A gente que está esperando o seu próximo ganho de senão não quero? Será que não é isso? Será que às vezes a gente não percebe a beleza do recolher um lixo todo dia no trabalho, né? Alguma coisa que, enfim, coisas do gênero mesmo, né? Então, às vezes a gente está esperando, né, algo grandioso e quando a gente precisa fazer o básico, e esse básico já é muito importante. E aí ele fala da parábola da festa de núpcias, que de uma forma bem resumida, ela fala de um rei, né, que o filho vai casar, então ele manda convidar todos os importantes, os nobres, e para que fossem ao casamento do filho. E esses nobres não quiseram ir, né? Alguns deles até judiaram, até mataram servos que foram levar esses convites. Né? O rei, quando ficou sabendo, ficou muito bravo e caiu com todo rigor em cima desses. Mas de uma forma geral ele entendeu que as pessoas, aquelas pessoas, elas não eram dignas de estar no casamento do filho dele. Então ele propôs que os servos voltassem às ruas e chamassem a todos que ali estivessem, que encontrassem pela frente, para o casamento do filho. E aí o salão ele ficou repleto de gente, né? E num dado momento, ali no meio da festa, o rei encontrou um homem que não estava com as vestes de núpcias. E aí ele perguntou, né? Por que você não está com a roupa adequada? E aí o homem não respondeu nada, ficou calado, né? E aí ele mandou que enxotassem o homem dali. Porque na verdade ele disse que ele não havia se preparado para estar naquele lugar, então que ele não tinha o direito de estar ali. Né? De uma forma resumida é isso. E o que essa história traz para a gente? Que nós temos que estar preparados, que a gente nunca sabe qual vai ser a nossa hora de servir. A gente tem que estar pronto. Será que a gente está falando de vestes? Do que será que a gente está falando? Aqui, aqui. Será que a gente está pronto para servir a Jesus? Uma grande ferramenta que existe é a Escola dos Aprendizes do Evangelho, né, que inclusive tem uma em andamento, acabou de começar às terças-feiras. Convido a todos que se interessassem, né, ela é presencial, tá bom? Mas a todos que se interessarem, que procurem o centro e conversem, né? Porque ela trabalha muito a nossa reforma íntima, ela tenta deixar a gente preparado para quando chegar o momento a gente saber o que fazer. E a gente também costuma dizer que quando o trabalhador está pronto, o trabalho chega. E a realidade é essa, eu falo por mim, de muitos desafios que eu tive e muitas coisas que eu não me julgava capaz de fazer. Talvez até falar uma preleção como essa que estou falando hoje, às vezes eu tinha receio, né? A gente fala, a pobrinha fala à vontade, mas para falar de Jesus é uma responsabilidade. E assim, eu até queria um bordão dentro do trabalho que vou, mas vou com medo mesmo, né? Vou com medo, mas eu vou. E é fato, e eu senti que eu estava preparado, né? Acho que a cada dia a gente vai se aprimorando naquilo que a gente se propõe a fazer.
Mas de fato a gente tem que nos dar, nós temos que nos dar essa oportunidade de fazer, né? Porque a gente nunca sabe de fato quando vai chegar a hora, e quando chegar a hora a gente tem que abraçar. Todo mundo tem o direito ao salário, mas precisa estar de boa vontade. Que o atraso que a gente vive, ele não seja fruto de uma má vontade ou de uma preguiça. Pensando naqueles trabalhadores de última hora, concordo que eles poderiam perfeitamente ter recusado, poderiam ter ficado de boa lá na pracinha descansando. O que eles iam receber no caso? Nada. E nós, será que se a gente ficar na nossa pracinha, na nossa bolha interior sem fazer nada, o que será que a gente vai ter de recompensa? Será que a gente vai ter o nosso salário se a gente não fazer nada? Entende? Então, o mérito desses trabalhadores de última hora está justamente assim: eles simplesmente foram. Eles não sabiam quanto eles iam ganhar, eles não sabiam sequer quanto eles iam ter que trabalhar, mas eles simplesmente foram. E o nosso convite, quando Jesus pede que nós estejamos à disposição dele, é justamente que a gente se entregue ao trabalho, que a gente doe o nosso coração para esse trabalho, sem se importar qual vai ser a recompensa. Nem se vai existir uma recompensa real, porque a maior satisfação de trabalhar para Jesus é saber que nós estamos ajudando o nosso irmão. Agora imaginem vocês qual que é o tamanho do problema daquela pessoa que usa o tempo dela de forma inadequada, daquela pessoa que ela não ajuda, e além de não ajudar, ela atrapalha, daquele irmão que muitas vezes derrama o sangue de outro. Para esses não vai ter trabalho. Para esses, Deus vai chegar e vai falar: olha, meu filho, desculpa, você não aprendeu nada, volta, começa de novo, né? Para reaprender aquilo que você esqueceu. Quando você estiver pronto, quando você estiver relembrado a tua lição, aí você me procura e eu vou te dar trabalho. Porque também a coisa mais linda que também disse Jesus é que nenhuma ovelha será perdida. Todos nós vamos ter a oportunidade de nos redimirmos. Todos, independente do que a gente fez. Mas existe um caminho a ser percorrido quando isso acontece. Porque, infelizmente, existe também uma outra situação de causa e efeito, ação e reação. Situações onde tudo aquilo que a gente pratica, elas retornam para nós de alguma maneira, tanto o que é positivo quanto o que é negativo. Então, se infelizmente nós deixamos de fazer o bem ou nós fazemos o mal, o nosso caminho vai ser mais longo do que se a gente simplesmente fizesse o bem logo de uma vez, porque a gente sabe o que é para ser feito. E Jesus, ele também usava muita simplicidade na linguagem dele, né? Então, a gente pode falar que os trabalhadores de primeira hora foram Moisés e os profetas. Os trabalhadores da segunda hora foram os apóstolos e os primeiros mártires. Os trabalhadores de última hora, quem são? Quem será? Eu? Vocês? Somos nós. Nós somos os trabalhadores de última hora, aqueles que estão ali errando, estão vagando, estão aguardando uma oportunidade de trabalho. Quantos séculos, quantas encarnações a gente está sendo chamado? A hora de receber o salário está chegando, minha gente. Ainda dá tempo. Mas será que a gente está fazendo o nosso melhor? Será que a gente está à disposição verdadeiramente de se entregar ao trabalho do nosso Mestre Jesus? Será que nós estamos de boa vontade nisso? Dispostos? Nós temos condição, nós temos que aproveitar essa última hora para ter direito ao salário que Deus quer nos dar. Entende? Então, essa lição dos trabalhadores de última hora
ela nos faz refletir a respeito disso. Porque nós estamos aqui aguardando. Quanto tempo aguardando? E será que a nossa missão é mais difícil do que a de Moisés? Ou dos profetas? Do que a de Jesus? Imagina que nós temos todo o histórico dessas pessoas que vieram antes de nós. A gente tem um caminho para seguir. Diferente deles que tiveram que desvendar muitas coisas. Hoje a gente tem um manual de instrução. A gente tem um manual de conduta, a gente tem um ser mais perfeito que pisou nesse planeta, o qual a gente tem que se espelhar, que é Jesus. Nós já temos um modelo, a gente já sabe o que nós temos que fazer, quem que nós temos que mirar ser, os atos, os pensamentos, os sentimentos. A gente sabe quem a gente tem que realmente buscar, que é Jesus. Então nós já temos o caminho. É só seguir. Vai ser de uma vez? Vai ser fácil? Não. Mas a gente sabe o que tem que fazer. Não precisa descer um anjo falar para a gente. Todos nós sabemos. E qual que é a melhor maneira de trabalhar para Deus e para Jesus? Nós temos que combater todo e qualquer tipo de injustiça. Seja ela racial, seja ela sexual, seja ela de qualquer espécie. Nós não podemos permitir desigualdades sociais, nós não podemos permitir pessoas se achando mais que outras, pessoas se sobrepondo a outras. Nós temos que combater a fome, nós temos que combater o preconceito, nós temos que combater o materialismo. Gente, o reino dos céus é recompensa. Para que a gente se preocupa tanto com o materialismo? E o principal de tudo, nós temos que levar o amor que Jesus tem por nós a todos os corações que pudermos, a todos esses irmãos em sofrimento, a todos os irmãos que de alguma forma nós pudermos beneficiar. Ah, mas aquele cara que é ruim também, também. Ah, aquela vizinha que é chata também. Todos somos filhos de Deus. E quem somos nós para julgar? Se a gente pode ajudar, se a gente pode fazer o bem na vida de alguém, qual é o problema em fazer? A gente não tem que escolher ninguém. Porque Deus não julga. Jesus não julga, porque nós iremos julgar. E nem precisa ser espírita. Não precisa ser cristão para fazer o bem. Porque Jesus não deixou religião. Nós é que precisamos de uma religião, porque somos ainda seres imperfeitos. À medida que formos evoluindo, as religiões elas vão se unificando. E o que nós temos que nos balizar é a lei do amor. É a lei da perseverança, da tolerância e da ajuda, do auxílio ao próximo. Que a gente possa trabalhar juntos pela obra de Jesus, para que Deus, no final das contas, nos diga: venham a mim vocês que são bons servidores, que souberam isolar os seus melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Então veja, nós temos que passar muitas vezes pelos nossos interesses, pelos nossos conceitos pessoais e pensar no todo, pensar na obra de Jesus. Que nós tenhamos condição de ser essas pessoas que abrem mão de si e colocam a necessidade do outro em primeiro lugar. Que a gente possa estar pronto para quando o trabalho do Mestre chegar, nós possamos mergulhar com o coração aberto e absorver tudo aquilo que é esperado de nós. E que a gente possa levar isso a todos os lugares. Porque é isso que Jesus, que Deus e que toda a espiritualidade benfeitora espera de nós.
Era isso que eu tinha para dizer essa noite. Mais uma vez, eu vou convidar a todos a fechar os olhos, mais tranquilos, mais serenos. Vamos nos conectando com a espiritualidade amiga, para poder tirar dos nossos corações os melhores sentimentos. E podemos enviar para todo o universo, em forma de vibrações de amor. Essas vibrações retornam ao planeta Terra. Vamos vibrar pela nossa natureza que clama por socorro, pela nossa fauna, pela nossa flora, pelos nossos mananciais. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão em condições de rua, aos irmãos desempregados, que não sabem como vão alimentar suas famílias, aos lares em desajuste, a todos os países que estão em guerra, que esses dirigentes possam governar por amor. Vamos vibrar também pelos irmãos perdidos no mundo da criminalidade, dos vícios, das drogas, dos abusos. Aos irmãos abandonados, nos asilos, nos orfanatos, nos sanatórios, nas penitenciárias. Aos irmãos doentes, nos hospitais, ou na cama de suas casas, que todos esses irmãos recebam o carinho e o afago da espiritualidade amiga, que abençoa a todos. E nesse momento gostaria de convidar a fazer uma vibração especial, com todo o nosso coração e pedindo a ajuda da nossa mãezinha Maria de Nazaré, que junto à sua falange de anjos protetores, possa levar os melhores sentimentos de amor, tudo que nós pudermos doar, levar ao Vale dos Suicidas, a esses irmãos que não suportaram as provações terrenas, e a todos os outros umbrais e lugares onde há irmãos em sofrimento. Maria cuida desses irmãos como mãe, que todos eles possam receber nosso amor. Também aos irmãos que estão hoje sendo vítimas das enchentes e inundações no Rio Grande do Sul e sul do país. Que esses irmãos recebam da espiritualidade amiga toda a força, amparo e apoio que precisam para reconstruírem, se reerguerem. Que Deus cuide desses irmãos, cuide desses animaizinhos, cuide dessas crianças, desses idosos e todas as pessoas que ali estão. Que recebam muito amor, que recebam muita luz dos nossos corações. Pedimos licença para vibrar pelos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, pelos nossos vizinhos, também aquelas pessoas de difícil convivência, que não por acaso estão em nossas vidas. E vamos pedir licença novamente para vibrar por nós mesmos, para que continuemos firmes na nossa reforma íntima, para que não tenhamos medo de cair, que quando isso aconteça, que Jesus nos pegue pelas mãos e nos ajude a levantar. Que sejamos melhores, que sejamos boas pessoas, que sejamos bons trabalhadores de última hora. E deixamos uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa encaminhar aonde que se faça necessário. Que assim seja, graças a Deus. Então era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Uma excelente noite a todos. Bons passes, boa semana. Que Deus, o Mestre Jesus, a Mãe Maria, toda a espiritualidade bendita esteja nos lares e nos corações de cada um de vocês.